Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, no verso, vamos começar aqui pelo 16. Nós estamos na semana do jejum de Daniel, então eu quero falar um pouquinho das obras da carne. Obras da carne que não são obras do diabo. Quem as pratica não agrada ao diabo, agrada a si mesmo. E você agradando a você, você desagrada ao nosso Deus. O nosso corpo físico, gente, ele sabe que, independente de como ele se portar nesse mundo, independentemente de como ele for neste mundo, ele já está destinado. E o destino dele, do nosso corpo físico, é virar pó. Não tem jeito. Você pode ser uma pessoa depravada, ou você pode ser uma pessoa santa. O nosso corpo vai virar pó, se Jesus não fizer o arrebatamento. Tá certo? Como Deus diz que nós teremos novo corpo glorificado, então esse para nada presta. Então, ele quer mais é tirar proveito das coisas dessa vida, porque a ele o que cabe é isso. E o diabo, sabendo disso, ele então alimenta esse desejo com pensamentos. Pensamentos. A pessoa, ela não vai tomar atitude nenhuma se o diabo não soprar no ouvido dela. O diabo sopra no ouvido dela, aí então ela toma atitude. E depois culpa o diabo. Ela diz que está sendo tentada, que o diabo está agindo na vida dela. O apóstolo Paulo, ele fala aqui da seguinte maneira, Gálatas, capítulo 5, no versos 16, no livro de Gálatas, 5:16. Exortação a viver segundo o Espírito. Exortação a viver segundo o Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Você vê que nós temos 24 horas por dia uma luta do nosso espírito contra a nossa carne, da nossa alma contra a nossa carne. Espírito, carne. A luta é diária, constante, um contra o outro. A carne não tem prazer de fazer as coisas do espírito, porque, como eu disse, ela não ganha nada com isso. Nesse mundo, ela só perde. Esse é o sacrifício. Quando você fala não para você, você está fazendo um sacrifício. Você está negando sua vontade. E isso agrada a Deus. Porque quando você faz a sua vontade, você desagrada a Deus. Então, você vê que a Bíblia diz que há uma luta da carne contra o Espírito. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei de Deus, dessa lei aqui. Ó. Nós estamos vivendo pela fé. Pela fé. Porque cumprir a lei de Deus, só Jesus conseguiu. Só o Senhor Jesus conseguiu cumprir a lei de Deus. A gente cumpre a lei de Deus em partes, se esforça e faz o possível. E nós, tudo que nós alcançamos é pela fé. Pela fé. Não é por mérito, não é porque somos santos, não é porque somos obedientes ao extremo à palavra de Deus que nós somos abençoados. Eu li essa semana com a Wilma, nós estávamos aqui meditando, e tem um versículo na Bíblia que o Senhor Jesus, ele diz assim, que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Olha só que interessante. Ele tem compaixão de quem ele quiser ter compaixão. E ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Então, não é por mérito, não é por mérito. Nós não estamos aqui hoje porque nós merecemos, ou porque nós somos melhores do que os outros. Não. A misericórdia de Deus nos alcançou. Nós mudamos. De certo que nós mudamos em alguma coisa, em outra coisa.
Mas Deus sabe, Deus conhece. Quem não conhece a minha pessoa sou eu. Quem não conhece a sua pessoa é você, porque Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Deus sabe as suas lutas. Ele tem conhecimento de tudo. Deus sabe até os que serão salvos e os que não serão salvos. Uma coisa muito forte. Aí diz aqui, a carne cobiça contra o espírito, né? Não está debaixo de lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, sexo antes do casamento, impureza, lascívia, idolatria. Esse pecado de idolatria é um dos mais abomináveis para Deus. E essa idolatria, Deus ele chega a chamar isso de prostituição. Deus ele fez um profeta chamado Oséias. Se você não leu o livro de Oséias, leia. Deus levou Oséias a casar com uma prostituta, só para sentir na pele o que ele sentia, para deixar para nós aqui exemplo de como ele se sente até os dias de hoje. Oséias, quando deixava aquela mulher em casa, quando chegava, ela estava na rua, com outros homens. Depois você dá uma lida nesse livro, que é interessantíssimo, o livro de Oséias. E é assim que Deus se sente. Ele se sente traído por nós. Porque nós hoje, nós não temos mais as imagens, nós hoje não temos mais imagem em nossa casa, nem carregamos na bolsa. Mas, de repente, nós temos a idolatria do filho, do marido, da mulher, do trabalho, de algum bem que você tem. Tudo que você adora, você pode colocar no lugar de Deus. Eu já até pedi a vocês que não use essa palavra. Eu adoro isso, eu adoro aquilo. Essa palavra, ela é atributo de Deus. Só pode ser usada para ele e para mais ninguém. Você não adora seu marido, não adora seu filho, não adora comida, não. Você adora Jesus. Você gosta, você ama. Porque se você adorar, você está cometendo adultério espiritual, prostituição espiritual. Mais de um Deus, só tem um único Deus. Então, meus queridos, Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. O povo pensou que ele tinha morrido. Deus, quando ele estava no Monte Sinai, essa passagem que o pastor está falando constantemente conosco essa semana de Israel, aí o povo, então, pediu para Arão fazer um bezerro para eles adorar o bezerro. 40 dias foi o tempo deles se desviar. Por isso é que muitas vezes nós falamos que uma cura, uma libertação que a pessoa alcança, não converte ela. Ela até fica com Jesus por gratidão, mas não por conversão. Você tem que ter um encontro com Jesus mesmo. Não porque você está aí com ele, você está servindo ele, porque você é grato, porque ele te curou, ele te livrou, ele te deu uma vitória, ele te restituiu uma família, libertou um familiar seu, alguma coisa assim. Isso não é suficiente para você se converter. Isso não converte ninguém. A conversão é algo pessoal e não tem nada a ver com bênçãos. Nada a ver com bênçãos. Tem pessoas que dão cada testemunho maravilhoso, ela não é convertida. Você escuta no falar, você vê a pessoa falar, você fala, meu Deus, essa pessoa não é convertida. Porque ela não fala Jesus. É muito difícil dela falar que Jesus me abençoou. Ela fala, Deus me abençoou. Eu tenho muita fé em Deus. Quando eu era perturbado, que eu não falava em Jesus, que eu tinha medo de me manifestar, de passar mal. E a gente ouve muitos testemunhos hoje que a pessoa não fala em Deus. Ela não fala em Jesus, ela fala em Deus. Mas quem é Deus? Essa garrafa d'água pode ser um Deus para mim, é só eu começar a adorar ela. Tudo que você adora é Deus. Você tem que dar nome a Deus. Você vê que Moisés pediu o nome de Deus. E qual foi o nome que ele deu para Moisés? Eu sou o que sou. Porque o nome dele só seria revelado mais tarde, quando ele viesse entre nós em forma de homem. Quem primeiro ouviu o nome de Deus, fisicamente falando, assim, diretamente, foi Maria.
que ouviu que ela teria um filho e o nome dele seria Jesus. Mas ele já havia sido profetizado esse nome antes, através de Isaías e dos outros profetas. O Emanuel ia estar conosco. Então, meus queridos, a gente tem que vigiar muito com a idolatria, com apego às coisas dessa vida. Daqui a gente não vai levar nada. Aí ele diz aqui: idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice e glutonaria, coisa semelhante a esta, acerca das quais antemão vos declaro, como também antes já vos disse, que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é que vai entrar no céu, não. Não vai nem herdar o reino de Deus. Porque o reino dos céus é outra coisa. Nós aqui já estamos no reino de Deus. Nós queremos ir agora para o reino do céu. Mas se você começar a dar vazão a essas coisas aqui, você pode perder o reino de Deus. Que é o que muitos têm perdido. E não é o diabo, não, que faz, tá? Quem faz é você, quem faz sou eu, quem faz somos nós. Não é o diabo. Isso aqui não é obra do diabo, são obras da carne. Quem pratica é o homem. O diabo só dá uma sugestão. Olha, faz isso. Os dois senhores. Vocês conhecem aquela história dos dois lobos que o sábio disse para o jovem? O sábio tinha dois lobos, deu para o jovem. E um dos lobos, ele alimentou mais que o outro. E esse lobo que ele alimentou mais que o outro foi o lobo que o atacou e o matou. Por que que esse lobo o matou? Porque era o que ele mais alimentava. O outro não tinha força para fazer tal coisa porque passava muita necessidade alimentar. Assim também é a quem você ouve, é quem você mais alimenta. Se você alimentar mais a sua fé em Jesus, confessar mais o nome de Jesus, você então, ele vai ser aquele que vai sustentar você. Mas se você ficar confessando derrota, porque tem pessoas que só vivem confessando derrota, só vivem confessando fracasso, está dando glória para o diabo. Nós vivemos pela fé. Não dê ouvido à voz do diabo. Não olha para a circunstância. A circunstância está dizendo que não vai dar certo. Mas aqui está escrito que vai dar certo, então tem que dar certo. Nós temos que crer nisso aqui. Aí você, de repente, diz, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não está na minha pele. Mas eu já estive na sua pele, eu já estive no seu lugar. E muitas outras vezes vou passar por aí de novo. Porque a nossa vida na fé, ela é assim, é uma roda gigante, ó. Uma hora você vai encontrar com o leão, com o lobo. Uma hora nessa volta aqui, ó, você encontra com o lobo. Se você deu muito alimento para ele, ele vai destruir você. Mas se você alimentou sua fé na palavra, na confiança, na oração, na determinação, quando chegar a hora de você enfrentar o lobo, você fala, nem adianta, porque não é você que eu tenho alimentado. Eu me alimento da palavra do Todo-Poderoso. Eu me alimento da fé. Aí não tem para ninguém. Tá certo, meus queridos? Então, uma nota aí hoje. Gálatas 5:16 ao 22. É o que eu queria falar para vocês hoje. Não é obra do diabo. É obra da carne, a inveja, a ira. Sabe quando você fica irado? Querendo chutar o pau da barraca, não adianta, isso é carne. Você vai machucar o dedão e o problema vai continuar. Você tem que usar a fé, usa a sua fé. Isso vai passar. Isso vai passar. Persevera, não desanima, não desiste, porque isso vai passar. Tá certo? Eu quero fazer uma oração para depois falar com os coordenadores, tá? Curva a sua cabeça, por favor, para me falar com Deus em seu favor. Espírito Santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu te suplico por esta pessoa.
Talvez ela está vivendo os dias mais difíceis, mais tenebrosos da vida dela. Está sucedendo a ela coisas que ela temia. Chegou, meu pai. Chegou e agora ela está sem força, porque ela tinha medo. Ela está sem força para se levantar e para continuar a caminhada. A caminhada não acabou. Talvez a perda do ente querido, talvez a caminhada já acabou para ele. Mas para nós que estamos aqui ainda não. Nós temos que continuar. Nós temos que perseverar. Perseverar, crendo na tua promessa. O Senhor prometeu nos dar a vitória. O Senhor só não disse quando, mas o Senhor disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E se pedires alguma coisa ao meu Pai em meu nome, isso farei. E por que ainda não fez? Porque ainda não está pronto. Não está pronto. Tudo tem o tempo determinado embaixo do céu. O que você precisa fazer, amigo, é perseverar. Está muito pesado o seu fardo? Coloque a cara no chão aí, num canto do quarto, da sala, do banheiro, e fale com Deus, converse com Ele. Diga a Ele a sua condição, que Ele vai te sustentar, Ele vai te levantar. Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar ânimo, te dar coragem, disposição para você perseverar. Falta tão pouco tempo para nós tomarmos posse da coroa da vida. A maioria de nós temos mais passado do que futuro. Ah, meu Pai, cuida de nós, Jesus. Cuida de nós, Senhor. Nos alimenta, Senhor, espiritualmente com a Tua palavra. Fale com esta pessoa, meu Pai, aquilo que ela precisa ouvir, ainda que eu não pronunciei aqui, mas o Senhor sabe o que ela precisa ouvir, então fale com ela, dá esse entendimento a ela. Não deixe que nenhum se perca, meu Pai. Não deixe que nenhum desanime, meu Pai. Não deixe que nenhum, Senhor Jesus, o Senhor só perdeu o filho da perdição, mas os outros 10 o Senhor conduziu à salvação. Então, ó Pai, que entre nós também são os filhos da perdição mesmo, porque aqueles que são eleitos, escolhidos pelo Senhor, sustenta eles, meu Pai. Fortaleça eles, para que eles se mantenham na Tua presença. Em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Você que chegou agora, nós lemos hoje Gálatas 5, 16 ao 22. A nossa live acontece toda terça-feira,